Ô, rapaz, rapaga. Vamos lá então, analisando aqui o que aconteceu, tá? E o que possivelmente vai acontecer com nosso querido Bitcoin. E na verdade o protagonista da vez nem é um protagonista positivamente falando, tá? É um protagonista é, é um anti-herói, por assim dizer, né? Digamos que o protagonista nesse caso é um anti-herói bem a lá Deadpool, bem a lá Kratos, né, do God of War, Kratos ou Kratos, né, porque como é grego eu acredito que o certo seria Kratos mesmo. Enfim, é um protagonista nesse estilo, né, tipo bem do Full Throttle. Ó, agora eu tirei do fundo do baú, cara, Full Throttle, né, cara, foi do fundo do baú, bicho. Cara, olha só, o que aconteceu pro Bitcoin subir, né? Então eu comentei que poderia ter sido Backed, eu comentei que poderia ter sido a migração, né, que a gente teve, uma suposta migração que a gente teve, que o Fausto Botelho está comentando há dias já disso daí, né, que é lá da Bolsa de Valores da Dow Jones, né, do índice Dow Jones, enfim, do índice Dow Jones, não, da Bolsa Dow Jones, da Bolsa de Nova York, para as criptomoedas, uma vez que a bolsa está perigando cair. Acho que já até começou essa derrocada da bolsa, né, esse grande crash da bolsa, tá? Que muito provavelmente vai impulsionar um novo crash na economia estadunidense, tá? Então eu não estava tão errado assim em falar que o mundo estaria à beira de um colapso e está possivelmente entrando em um agora, tá? Pelo menos a economia estadunidense. A economia chinesa também vive entrando em colapso por conta da bolha imobiliária, enfim, intervenções do banco chinês, do banco estatal da China e tudo mais, tá? Só que o que está acontecendo aqui é o seguinte, tá? Indo para o mercado das cripto agora, tá? A gente tá vendo, cara, que no mercado das cripto, ó, desde 30 de setembro até agora, o volume, a capitalização total de mercado, quando eu digo capitalização total de mercado, seria a capitalização total das criptomoedas, tá? Não apenas do Bitcoin, mas das criptomoedas. Ela nada mais fez do que cair, cara. Ela desabou, né? Então você vê, ó, de 217 milhões, bilhões, desculpa, 217 bilhões de dólares, chegou a cair aqui para 196, subiu um pouquinho aqui, ó, mas pouca coisa, quase irrelevante, tá? E tá agora no 202 bilhões, né? Pro Bitcoin justificar uma alta que ele teve daquilo lá, a capitalização de mercado deveria ter subido em média aí 25% também, que foi o que o Bitcoin subiu mais ou menos hoje, né? Para ser uma alta, uma clive nesse preço, uma clive natural, uma clive saudável, né? E não foi o que aconteceu. Deixa eu só ver se tá ligado, que a parada tá ligada à parada, né? Esse problema vai acabar, tá? Eu já explico por quê. Já explico não. Quando chegar uma paradinha que eu encomendei aqui, eu já mostro pra você. Problema com o microfone e tal. Enfim. Mas você vê que a única coisa de 30 de setembro pra cá, desde o começo do mês até agora, o volume das criptos só caiu, né, cara? E se você expandir o gráfico ainda mais, você vai ver que a coisa realmente só piorou. Por exemplo, pega aqui, olha só, estamos, cara, desde que começou esse ano, esse talvez seja o menor volume de mercado que o mundo das criptomoedas movimentou, né? Então não tivemos uma grande entrada, uma grande migração, um grande êxodo do tesouro direto estadunidense, não tivemos um grande êxodo da Dow Jones, da Nasdaq, whatever, tá? Aqui para o mercado de criptomoedas. Nós não tivemos isso, né? E prova disso é que estamos na capitalização na menor, né? Num dos períodos com menor capitalização de mercado do ano. No entanto, tivemos um terceiro maior volume, ou quarto maior volume, né? Conforme comentei no meu vídeo, terceiro ou quarto maior volume de Bitcoin, tá? De todos os tempos, né? De todos os tempos não, de 2018. Então, tipo, uma coisa que não dá para entender como é que a gente pode ter o terceiro maior volume de Bitcoin de 2018, o terceiro maior volume comprador de Bitcoin em 2018, tá? Sendo que estamos diante de uma das menores capitalizações de mercado do ano. Então não faz sentido. Tem uma coisa que não está batendo a conta, né? De fato não está. E se você entrar em sites como o portal do Bitcoin e whatever, tá?
portal Bitcoin, criptomoedas fácil, enfim, tem qualquer outro portal de criptomoedas que seja, tem o É Top Saber, né? Agora ele está sendo um portal de criptos e tudo mais, né? Se você entrar lá, você vai ver tudo notícias relacionadas ao Tether, ou Tether, né? Que seria o correto Tether, né? E o que está acontecendo com o Tether? Está acontecendo o seguinte. Já há tempos, né? Eu mesmo anuncio aqui no canal, mas gente mais qualificada que eu para falar sobre isso, como o caso do Fernando Urich, que em termos de análise fundamentalista, na minha opinião, ele é o melhor que tem, tá? No Brasil. E ele falou, né, muito bem, apesar de falar algumas groselhas referente a Nano, por exemplo, né? Mas enfim, ele é um grande analista fundamentalista, em especial do Bitcoin, é um grande conhecedor do Bitcoin, é um grande conhecedor da programação do Bitcoin, como ele é feito, como é minerado, tudo, mas é um grande conhecedor teórico do Bitcoin, tá? Ele não é analista gráfico, não faz trade nem nada, tá? Mas desta parte mais teórica, mais fundamentalista, o cara manja muito, tá? Acho que no Brasil não vejo alguém manjando mais que ele. Enfim, você já viu, eu pelo menos já vi, já há muito tempo, coisa de 3, 4 meses, até mais, o Fernando Urich questionando a Tether, tá? E questionando exchanges que trabalham com Tether, em especial a Bitfinex, tá? Questionando a galera ali, tá? Eu infelizmente tenho capital na Bitfinex, não dá para tirar porque eles começaram aquela coisa que não permite saques. É um capital pequeno, mas é um capital que eu gostaria de tirar dali, tá? Eles não permitem saques menores, inferiores a $250, que eu acho uma palhaçada, e eu tenho lá cerca de $200 que eu gostaria muito de reaver essa grana, tá? Questão que é meu, é minha propriedade privada, então eu tenho direito a pegar aquilo de volta para mim, tá? Eu acho justo, tá? Mas você, além do Fernando Urich, você teve o Pantoja falando do Tether, tá? O Felipe do Bitnada, ele estava batendo muito na tecla do Tether ultimamente. Se eu não me engano, o rapaz do Crypto Insights Brasil, ele comentou alguma coisa. Eu, cara, tava falando direto, galera, é o seguinte, eu vou fazer análises aqui em Bitcoin, e você se acompanha esse canal, você sabe que eu falei isso daí, tá? Eu vou começar a fazer análise em Bitcoin, tá? Na altcoin par altcoin Bitcoin, tá? Porque ultimamente eu não estou confiando muito no Tether, tá? Que realmente já estava vazando um monte de notícias nada agradáveis, né? Primeiro, cara, inicialmente muita gente, existem especuladores que dizem que tudo isso aqui que aconteceu no Bitcoin, que eu vou mostrar aqui para você, tudo isso aqui, tudo, tá? Toda essa queda, eu vou até mudar o gráfico, colocar o gráfico diário, que fica mais fácil para a gente trabalhar aqui com o que eu quero te mostrar, tá? Toda essa queda aqui, tá? Que aconteceu com o Bitcoin, tá? Desde quando ele bateu aqui no dia 17 de dezembro, tá? Desde que ele bateu aqui nos $20 mil aproximadamente, né? Se você considerar a sombra, chegou a bater nos $20 mil. Desde que ele bateu aqui, ele começou a desabar. Começou a desabar e caiu praticamente 97%, né? Alguma coisa assim, ou não. Pera aí, vamos ver aqui a menor queda dele. Se medir aqui desse topo até aqui embaixo, 97% foi exagero meu, mas ele chegou a bater até aqui assim. Então você vê que ele desvalorizou pouco mais de 70%. É uma queda terrível para um ativo como o Bitcoin, cara, que até então era visto como revolucionário e não sei o que e tal. Ele chegar a $20 mil e do nada bater os 5.800 é uma desvalorização terrível, é uma desvalorização considerável, cara. É uma desvalorização realmente assustadora, tá? Então realmente é uma coisa que a gente para um pouco para pensar o que pode estar acontecendo, né? E um dos boatos que mais ganharam notoriedade, força na época, é uma possível manipulação do Tether, uma vez que o CEO do Tether, do token Tether, né, da stablecoin Tether, né, o CEO dessa stablecoin, ele é o mesmo CEO da Bitfinex, ou seja, como se Bitfinex e Tether fossem, bem dizer, a mesma coisa, tá? É como se fosse a mesma coisa, tá? Bitfinex e Tether. O que começaram a especular? Que o CEO da Tether, que é o membro da Bitfinex, começou a gerar uns tokens a mais, tá? Do Tether, tá?
para inchar o mercado, para jogar lá em força compradora, inflar o mercado, tá? Inflar o mercado e depois começar a fazer os lucros deles e ir tirando o capital aos poucos do mercado e resultou no que resultou aí. Então essa inchada que ele deu no mercado, essa inflada que ele deu no mercado, teve o seu ápice no dia 17 de dezembro, tá? Por conta desses supostos Tether que foram emitidos a mais, tá? E de lá para cá ele foi desovando, tá? Isso daí para ir fazendo lucro, as pessoas que lucraram foram desovando, tá? E o mercado está começando a perder força vendedora cada vez mais, tanto é que a gente está diante de uma possível nova bull run do Bitcoin, tá? Existe sim essa possibilidade e é meio que eminente até que isso volte a acontecer e não demore tanto tempo não, tá? Para onde vai eu não sei dizer, quando vai também não sei dizer, eu estipulei cerca de 50 mil dólares aí até pro fim do ano, tá? Eu descartei 100 mil dólares, tem gente, eu também considero numa possibilidade mais otimista possível que ele bata os 75 mil aproximadamente, tá? Aí cada um diz aí o que pensa, cada um define o que pensa, enfim, né? Eu tô dando apenas a minha opinião. E o que acontece, cara? Recentemente começou a vazar notícias do tipo ex-funcionários da Tether, tá? Começou a falar que o dinheiro que eles dizem ter lá não tem, tá? O dinheiro que eles dizem tem conta corrente, ou seja, um dinheiro que, por exemplo, quando você joga um token no mercado que ele está avaliado, a capitalização de mercado dele está avaliada em, sei lá, 1 bilhão de dólares, tá? Acho que no caso do Tether tá 1 bilhão e 200 milhões, alguma coisa assim, ou 2 milhões, whatever, tanto faz, 2 bilhões, tá? Não 2 milhões, tá? Eu parece que dei uma fanhada na minha voz, o B se é com som de M, enfim, whatever, tá? Mas enfim, que seja 2 bilhões. Quando você diz que você tem esse capital de mercado circulando, tá? Quer dizer que você virtualmente tem esse capital de mercado, que no caso do Tether a gente sabe que tem, tá? No entanto, fisicamente ele também tem que ter esse capital de mercado. Se ele não tiver isso aí, cara, assim, sabe, dá grosop, cara. Já aconteceu do Bill Gates perder parte da fortuna por conta desse tipo de coisa, enfim, né? Enfim, você tem que ter, tanto no mundo virtual quanto no mundo físico, você tem que estar lá emparelhado, que nem se você tem uma capitalização de mercado virtual de cerca de 200 bilhões de dólares em Bitcoin, é claro que a gente não tem isso, tem bem menos que isso, né? Tem cerca de 50, 60 bilhões de... Na verdade tem mais, né? Tem uns 100 bilhões, na verdade, 100, 110 bilhões de dólares investidos em Bitcoin nesse momento, tá? Quer dizer que as pessoas que têm esse investimento têm tanto no mundo virtual quanto no mundo físico, vamos dizer assim, tá? E o que acontece? Ex-funcionários da Tether começaram a falar que não, isso daí é mentira, tá? Isso daí eles estão blefando, eles não têm todo esse capital de mercado investido em Tether, tá? Esse capital físico não existe, existe apenas no virtual, tá? O físico não existe, tá? Começaram já com esse tipo de supostamente FUD, cada vez mais essa FUD vai se tornando uma realidade, tá? E não obstante, ainda me parece que o Noble Bank, tá? O Noble Bank, que é um banco lá porto-riquenho, no qual a Tether teria esse dinheiro depositado, tá? E me parece que o Noble Bank está meio mal das pernas, alguma coisa assim, tá? E começou a afirmar que não tem tudo isso de capital da Tether, não, e não sei o que lá. E aí começou uma série de FUDs, né? Fear, Uncertainty and Doubts, referente a Tether, tá? Referente a esse token, essa stablecoin da Tether, tá? Muita gente começou a lançar concorrentes para evitar, né, uma monopolização da Tether, né, como uma criptomoeda lastreada em dólar, né, no valor do dólar. Então a gente tem a TrueUSD, se eu não me engano a Gemini vai lançar também o Gemini Dollar, coisa do tipo, tá, para fazer uma concorrência para cima do Tether, tá? E é isso, cara. Cada vez mais o Tether vai gerando desconfiança no mercado, tá? Então, esta grande alta que tivemos do Bitcoin, como você pode ver, não foi uma grande alta do Bitcoin, porque não teria nexo você ter um valor desse daqui, um pump, cara, de aproximadamente, ó, vamos supor, subiu do nada, em questão de 2 horas aproximadamente. Se você considerar a sombra, tá? Subiu aqui, ó,
Mais de 22%, cara. Subiu aí 22%, né? Uma criptomoeda, um ativo de mercado, qualquer, não precisa ser criptomoeda, qualquer ativo, tá? Ações da Apple sobe 22%. Como é que a ação da Apple vai subir 22% se a capitalização de mercado da Apple, tá, é praticamente a mesma? Ela não aumenta quase nada, né? Se a capitalização de mercado, por exemplo, da Nasdaq, da Dow Jones, continua a mesma, né? Como é que você vai ter um aumento gigantesco no ativo se você não tem um aumento gigantesco no lugar que esse ativo é comerciado, no tipo de mercado que esse ativo é né? Comercializado, desculpa. Então não tem, cara, não faz sentido, tá? Não faz sentido, essa alta não faz sentido, foi realmente uma alta bizarra, tá? 22%, com o Bitcoin mantendo capitalização de mercado semelhante a que ele tinha esses dias, tá? E francamente, o que a gente tem de notícias é que a Tether está perdendo valor fundamentalmente falando, né? Os valores fundamentais, os fundamentos da Tether andam cada vez mais questionáveis, enquanto que o do Bitcoin mantém na mesma, tá? Então, a grosso modo, o que aconteceu não foi, logicamente, uma valorização do Bitcoin, mas sim uma desvalorização da Tether, tá? E isso não é nada bom. Por quê? Porque a Tether é a principal criptomoeda, é o principal token que seja lastreado em dólar existente no mercado, tá? Se a Tether morre, tá, é claro que não vai matar o mercado de criptomoedas, tá, mas vai perder muita força, muita gente vai sair desse mercado, tá? E aí existe sim uma possibilidade do Bitcoin na paridade com o dólar, com o real dólar mesmo, o verdadeiro dólar, tá? Existe uma possibilidade dele perder o valor verdadeiro. Por exemplo, o que a gente vê aqui no momento, o Bitcoin custando aqui 6.748 dólares, não é 6.748 dólares reais, tá? O dólar é moeda fiat, não, são 6.748 dólares Tether, tá? USDT, tá? United States Dollar Tether, tá? Então é o dólar virtual, né, que a gente está avaliando aqui, não o verdadeiro dólar. Então é um tanto quanto complicada essa situação. É um tanto quanto chata, é uma situação um tanto quanto estranha. Se a Tether realmente falir, cara, se realmente for verdade isso daí, a Tether deixar de existir, já era, cara. Eu imagino se uma grande queda no mercado de criptomoedas e por isso que eu diria que se você não quer ficar brincando muito com a sorte, não entra no mercado agora, mais do que nunca, até passar esse vendaval todo envolvendo a Tether, tá? Isso daí que eu tô falando para você, eu tô sugerindo não é uma análise gráfica, até no gráfico eu vou fazer agora essa análise, mas fazendo uma análise mercadológica, fica de fora do mercado de criptomoedas se você não tiver entrado. Se você quer entrar, espera um porto seguro diante dessa história toda, tá? Vou então para análise gráfica, o que pode acontecer com o Bitcoin graficamente falando, tá? É claro que o Bitcoin pode desabar se essa história da Tether for verdadeira, tá? Mas graficamente falando, na paridade dele com o Tether, que já pode valer zero daqui a pouco a Tether pode deixar de valer $1 real para valer nada, né? Mas enfim, olhando aqui, analisando o gráfico, a gente pode pegar aqui, desde que começou essa pernada de alta, tá? Estica o bicho aqui, fazendo uma retração de Fibonacci, para a gente ver até onde vai essa correção, tá? Para mim, os níveis saudáveis de correção são no 0,61, tá? Níveis saudáveis mesmo até 0,38, 0,5 e 0,61. No entanto, o mercado, é claro, anda completamente maluco, completamente perturbado com essa questão da Tether, tá? Então, eu não vou, eu vou deixar passar aqui, vou considerar que o 0,78, por exemplo, pode ser saudável e até é saudável, né? É uma correção além do que é recomendável você levar em conta, porém, ela não é uma correção, digamos assim, não saudável. Não saudável seria se ele batesse no 1, aí já anularia toda a alta que teve e ele já devolveria para o mercado de volta em forma de correção, tá? Que não é o caso aqui. O caso aqui é que ele quase corrigiu 78%, ainda não corrigiu 100%, está longe de corrigir 100%. Natural, saudável, tranquilo, faz parte do mercado, tá? Feito isso, ó, eu estou usando o gráfico de 1 hora porque o gráfico de 4 horas tem muita sombra, tá? E
eu não tô afim de usar sombra em um momento tão delicado quanto esse, tá? Porque, mas é sombra em gráfico de 4 horas, você disse que é saudável. Sim, saudável dentro do mercado saudável. O Bitcoin no momento não anda saudável, então eu não gosto de usar sombras em um mercado cheio de FUDs, tá? Eu prefiro trabalhar com o concreto, com o real, com os valores que nós realmente fechamos, tá? Não valores especulados. Por exemplo, o cara botou aqui uma ordem de compra 7.800, mas essa ordem de compra pode muito bem, pode não, ela não foi executada, né? Ele botou aqui, depois inchou, tal, tirou. Até onde a gente teve ordens de compra executada foi aqui no 7.425, que para mim tá bom demais porque de certa forma ele condiz com essa resistência que eu disse que seria difícil de romper, né? Enfim, vamos lá. Ó, fazendo agora uma extensão de fibra, a gente pegaria aqui da base, de onde começou essa perna, bateria aqui até onde ele foi e iria até essa correção que na minha opinião não deve vir aquém disso daqui. Se vier, aí existe uma chance, claro, de toda essa análise que eu estou fazendo, todo esse ciclo de Elliott está completamente incorreto. Ondas impulsivas de Elliott, vamos medir aqui, ó. Onda 0 aqui começa, tá? Onda 1, tá? Eu não vou considerar sombra, onda 1 aqui, beleza. A onda 2 bateria aqui nessa correção, tá? Que dá quase no 0,78. A onda 3, cara, ela teria aqui um pouquinho além, tá? Então, ou poderia ser igual ou um pouco além da onda 1, no caso onda 3, então bateria aqui. A onda 4, que eu imagino que vai fazer uma correção relativamente forte, então pode vir até aqui, que condiziria com os 0,5, ou até aqui também, porque não, 0,61, já que o mercado está tão louco, está tão volátil assim, poderia vir bater aqui no 0,61, tá, de correção. A onda 4 ficaria ainda assim acima da onda 2, tá? Super saudável, super natural. E de repente a onda 5 vir um pouquinho acima da onda 3, ou ficar igual a onda 3, que seja, tá? Mas vamos supor que venha um pouco acima, tá? Existe a possibilidade. Acaba aqui o primeiro ciclo de Elliott vindo, né? Que segue esse primeiro ciclo, seriam as ondas corretivas, tá? Onda 0, aí a gente bateria aqui. Na verdade, do jeito que o mercado tá, eu acho que ele bateria até aqui embaixo, que seria no 0,38 de extensão de fibra, que também bate de certa forma. Coincide um pouquinho com a retração, vou puxar para a retração, tá? 0,38% de correção da retração, tá? Vindo aqui no 0,61 da extensão, a onda B, tá? E a onda C, possivelmente, ele terminaria aqui, ou até mesmo idêntico à onda 4, um pouco acima, geralmente termina um pouco acima da onda 4, tá? Teríamos então um ciclo de Elliott praticamente perfeito aqui, né? Com o Bitcoin se mantendo acima dos 6.800 dólares, o que é muito bom, tá? É muito bom mesmo, tá? Agora, é claro que toda essa estratégia que eu tracei aqui, estratégia gráfica, ela pode simplesmente desaparecer se você vier com a notícia que o Tether deixou de existir, já era, é tudo uma fraude mesmo, é tudo uma palhaçada, é tudo uma bolha, é tudo manipulado, é tudo palhaçada no mercado, e aí realmente isso aqui não faria sentido. De repente poderia desabar, ou o Bitcoin poderia custar 1 bilhão de dólares Tether, porque o dólar Tether simplesmente custaria o quê? 1 centavo, menos de 1 centavo de dólar real, tá? Então, francamente, não faria sentido nenhum essa análise, tá? Você entende como é complicada a situação? É complicada porque a gente nunca sabe o que pode acontecer, tá? Se você quer analisar só gráfico, que é o que os traders normalmente fazem, é isso aqui o que eu recomendo, tá? Existe então a possibilidade, se você quiser fazer uma entradinha aqui para vir pegar, que eu não recomendo, tá? Eu acho que a entrada nesse momento não aconselho tanto, mas se você quiser entrar aqui para vir pegar aqui supostamente, para vir pegar que seja os 7.400, tá? Você já pega 8% de lucro, tá? Tá muito bom, tá? É um valor muito bom, um lucro muito bom, 8%, tá? Você pegaria isso em questão de dias. Mas, enfim, não sei dizer para você se é interessante isso, tá? Fica de olho aqui no que vai acontecer, vai ter uma movimentação de Elliott muito provavelmente, tá? Ele vai ficar fazendo essa movimentação até tomar uma decisão e vir parar aqui. Torçamos para que, no mínimo, cara, ele venha parar aqui acima da SLTB, tá? SLTB que deu o trabalho para ser rompida e agora que foi rompida não seria interessante a gente ver ela ser rompida para baixo, né? E olha só que é legal, cara, isso daqui, essa alta que ele teve agora, né? Se a gente desconsiderar a sombra, tá desconsiderando a sombra mesmo, tá?
ele rompeu em... Peraí. Se você desconsiderar a sombra, cara, olha só, ele rompeu em 13%, cara. Ele rompeu 13% acima da LTB, se você desconsiderar a sombra. Considerando sombra, ele rompeu muito mais, logicamente, né? Ele rompeu... Enfim, não vem ao caso também, porque eu não gosto de trabalhar com sombras. Aqui, por exemplo, cara, para você ter uma ideia, quando ele fez um outro rompimento aqui, ó, ele chegou aí no máximo 1.68, 1.80, isso considerando até sombra, tá? Aqui nessa região dos 7.400. Aqui, que até então tinha sido o maior rompimento dessa LTB que a gente pôde testemunhar, tá? Ele rompeu o quê? Olha isso, cara, rompeu 5%. E lá ele rompeu... rompeu um pouco mais até, né? Vamos pegar aqui desde o começo. 5%. 5, 6% que seja, cara. E se você pegar aqui esse rompimento, olha, esse outro rompimento que a gente teve esses dias, né? Rompimento xoxo de tudo, cara. Nem 1,5% foi o rompimento. Foi um rompimento muito frouxo, muito fraco, tá? No entanto, esse rompimento que a gente teve aqui, olha só isso, garoto. 13%, cara. 13%. No mínimo, 2,5 vezes a mais do que o rompimento máximo que ele teve da LTB até então, que foi algo que ocorreu aqui em julho, né, no dia de São João, eu costumo dizer. Tá? Mais ou menos isso. Em junho ou julho, cara? Não, em julho, desculpa, né? Dia de São João, não. Dia de São João ele estava aqui batendo no, né? Fazendo o seu fundo máximo de muito tempo. Ele formou aqui que eu gosto de chamar que foram duas bear traps, né? E aqui no caso uma bull trap, outra bull trap e outra bull trap, 3 bull traps seguidas para depois ele fazer um rompimento violento. No entanto, esse rompimento, se graficamente é lindo, é maravilhoso, é perfeito, foi o rompimento certo no momento certo, mercadologicamente falando, fundamentalmente falando, é perigosíssimo que isso tenha acontecido. A gente não sabe até onde pode acabar essa brincadeira. Portanto, fique de fora do mercado, tá? Espere notícias com relação a Tether. Mais do que nunca a gente vai ter que ler notícias do mercado. Eu mesmo vou acompanhar mais notícias e vou trazer aqui, tá? Eu vou dar até uma ênfase um pouco maior a partir de agora para notícias envolvendo o Tether do que para o Bitcoin como um todo, tá? Que é o gráfico do Bitcoin como um todo, tá? Vou fazer análise gráfica, porque eu já disse, é uma coisa que eu faço por prazer, que eu gosto muito de fazer, muito mais que ficar caçando notícias. Porém, é super interessante nós casarmos mais do que nunca ambas as coisas, análise mercadológica com análise gráfica e também análise fundamentalista, né? Essas três análises. E também análise de capitalização de mercado, né? O que está acontecendo, como é que está o capital de Bitcoin, o pessoal está entrando no ativo ou não, tá? A verdade é que enquanto tiver algo semelhante a isso, amigo, desculpa, não tem o que justifique essa alta, tá? Essa alta poderia muito bem ser justificada se a gente tivesse aqui, por exemplo, uma capitalização de mercado de 290 bilhões, ou até mesmo aqui, não diria 240, mas 250, 260 bilhões. Aí seria justificável sim, nós temos este pump que ele teve. No entanto, cara, o que a gente teve de aumento foi coisa de 8 bilhões de dólares de ontem para hoje, cara. 8 bilhões de dólares nesse mercado, cara, sinceramente, não infla nada, tá certo? Por esse vídeo é isso. Falou, fui. Adiós. Tchau, tchau.